Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje, o tema é verbos, tempos verbais. Vamos continuar? Eu trouxe para vocês uma imagem. O que é que vocês estão vendo? Chaminézinho, você está vendo o que nessa imagem? E você aí de casa, está vendo o que nessa imagem? Temos aqui um relógio. Quando falamos em verbos, falamos em tempos verbais, lembramos também do tempo cronológico. E o que é o tempo cronológico? É aquele tempo que o relógio marca. Mas hoje, além de conhecermos esse tempo cronológico, iremos também estudar os tempos verbais. E quais são os tempos verbais? Será que você sabe, Chaminézinho? Chaminézinho está bem atento à nossa aula. Olha só, os tempos verbais, eles se classificam em presente, pretérito ou passado e futuro. E você aí de casa, sabiam que os tempos verbais estão classificados em presente, passado e futuro? Por exemplo, nesse momento agora você está assistindo a aula da professora Gesiane. Então, o verbo assistir está no presente. Eu estou assistindo. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do tempo presente. Mas antes, vocês sabem o que é verbo? Quando estudamos tempos verbais, é importante saber o que é verbo. Verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. E aí, vocês sabiam, conseguiram lembrar esse conteúdo? A professora de vocês já viram esse conteúdo com vocês? E vamos agora ver um pouco sobre o presente, o tempo verbal presente. Eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo, tomo medicamentos. E aí, Chaminézinho, como é que a gente pode classificar esse tempo verbal? Primeiro, a gente precisa ver o verbo. Qual é o verbo? O verbo ali ele está em negrito, tomou. O verbo tomar. Então, isso significa, se eu digo eu tomo remédios, que está no presente. E o que é o tempo presente? Tempo verbal presente é o que está acontecendo no momento. Por exemplo, eu estou aqui transmitindo conhecimento para vocês. Então, é o tempo presente, é o que acontece naquele momento. Beleza até aí? Estou aqui. Observe que o verbo estar, ele também, essa frase está, o tempo verbal é presente. A próxima frase é, lá neva muito. O verbo nevar, ele está em negrito, mais pretinho, escurinho ali na tela, certo? E ele está no presente. Agora a gente vai ver o tempo pretérito ou passado. Ou seja, pretérito e passado é a mesma coisa. Você pode dizer que o tempo verbal está no pretérito e você pode dizer também que está no passado. Passado, muito fácil, não é, Chaminézinho? E você aí de casa já deve estar imaginando que passado é óbvio, que é o que já passou, certo? E aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. Eles fizeram, mesmo assim, uma pergunta. E o verbo dessa frase é fazer. Fizeram está no passado. Eu não acreditava no que meus olhos viam. Observe que o verbo acreditar, por isso é importante identificar o verbo na oração. Quando você identifica o verbo, logo você vai saber qual é o tempo verbal, se é presente, se é passado ou se é futuro. Então, eu digo aqui, acreditava. Isso significa que eu não acredito mais. E que isso é passado, já passou, certo? Não aconteceu naquele momento. Presente, o que acontece no momento. Passado, o que já passou. Beleza até aí?
Trouxe também outra frase para vocês. Trovejou a noite toda. Então, isso significa também que essa frase está no passado. Mas se eu quiser transferir, Chaminézinho, essa frase para o presente. E aí, vocês aí de casa, como é que ficaria essa frase? Troveja a noite toda. Isso mesmo, vocês acertaram. Vamos continuar. Agora, eu trouxe para vocês também alguns exemplos do tempo verbal no futuro. Ou seja, o que ainda vai acontecer. Certo? Dormirei o dia todo se for preciso. Qual é o verbo? Dormir. Dormirei, isso significa que ainda irá acontecer, certo? Eu ainda vou dormir, estou muito cansada, ainda vou dormir. Ficarei aqui. O verbo ficar também está no futuro, ficarei. Então, o que ainda irá acontecer, beleza? Ventará o dia todo. O verbo ventar também está, o tempo verbal dele é futuro. Muito bem, estou gostando de ver. Muito bem, Chaminézinho. Vamos lá. Os tempos verbais também, eles são classificados a partir dos seus modos. Tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo também imperativo. O modo indicativo é aquele modo que vai expressar certezas, certo? Exemplo, o aluno atendeu. O modo subjuntivo, ele já vai expressar desejos, possibilidades. Exemplo, tomara que o aluno atenda. Eu estou desejando que o aluno atenda. Tomara que vocês assistam a minha próxima aula. Entenderam? Então, o modo aí, ó, está no subjuntivo, beleza? E o modo imperativo? O modo imperativo, ele expressa ordens, certo? Pedidos. Por favor, crianças, não deixem de assistir a minha próxima aula. Então, é o modo imperativo. Então, os tempos verbais, eles estão classificados em presente, o que acontece no momento, passado, o que já passou, futuro, o que ainda irá acontecer, e também através dos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, que vai expressar certeza, imperativo, que vai expressar ordens, e o subjuntivo, que vai expressar desejos, possibilidades. E aí, beleza até aí? E aí, Chaminézinho, tá entendendo o conteúdo? Chaminézinho está entendendo tudo. E vocês aí de casa também, porque vocês são capazes e são muito inteligentes. Vamos continuar? Quando a gente fala também em tempos verbais, os tempos verbais também, eles são classificados em tempos simples e tempos compostos. Os tempos simples é quando a oração contém apenas um verbo. Olha aí a importância de saber o que é verbo. E o que é verbo? Estou escutando alguém falando aí em casa. Verbos são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. E os tempos compostos são aquelas orações que contêm mais de um verbo. E para exemplificar, eu trouxe para vocês duas frases. A primeira frase é: lerei o livro até que o sono chegue. Percebe? Percebe que nessa frase aí a gente tem o verbo ler. A gente tem apenas um verbo, ler. E ele está, em negrito. Percebe que eu coloquei mais escurinho, está mais pretinho aí, ó. Então, o tempo dele é o tempo simples. A oração está apenas com um verbo. E o tempo composto? Teria lido o livro, mas o sono chegou. Percebe o verbo ter e o verbo ler. Percebe que essa frase ela tem dois verbos. Essa frase também ela pode ser chamada de oração, certo? Quando se trata da gramática, a gente pode estar chamando de oração.
Vamos continuar. E aí, vocês estão gostando da aula de hoje? E os modos verbais? Eu já falei para vocês, vamos relembrar, para você aí de casa não esquecer. O modo indicativo, ele vai o quê, professor? O modo indicativo, ele vai indicar o quê? Certezas. Então, a gente traz outro exemplo aqui, ó. Discursa muito bem. Eu estou dizendo, afirmando, com certeza. Chaminézinho discursa muito bem, certo? O subjuntivo, ele já vai expressar o quê? Desejos, possibilidades. E aí eu trouxe um outro exemplo. Talvez discurse bem esta noite. Talvez, eu estou desejando. Talvez, certo? O imperativo, esse é o mais fácil. Isso é o mais fácil. Porque o imperativo, ele expressa uma ordem, um pedido, certo? Como eu já pedi para vocês, não esqueçam, por favor, de assistir a próxima aula, certo? Um exemplo aqui, ó, discurse como ele. Percebe? Discurse como ele está também, ó, é um modo aí imperativo. Beleza até aí? Com relação aos tempos verbais e aos modos. Então, a gente viu hoje não só os tempos verbais, mas também vimos a questão dos modos. E também o mais importante, o que é verbo. Para você classificar o tempo verbal, é importante você definir o que é verbo e conseguir também identificar os verbos nas diversas situações do cotidiano, certo? Vamos lá. Tempos verbais. Olha a chaminézinho dançando aí, ó. Para relembrar e lembrar. Vamos lá. Qual é o verbo que eu tenho aí? Na primeira frase eu tenho o verbo fazer. Então, fazem, ou seja, a ação ela está o quê? No presente, no passado ou no futuro? Chaminézinho respondeu, está no presente. Muito bem, Chaminézinho, você está indo muito bem. Respondeu presente, isso mesmo, ele aprendeu, muito bom. Fizeram, agora é com vocês. Fizeram, e aí? O verbo está no presente, no passado ou no futuro? Estou esperando vocês responderem. Alguém falou passado, muito bem, passado ou pretérito, vocês também podem chamar. E farão? Vamos lembrar, farão? Quer dizer que eu fiz agora? Não, não é? Farão, isso significa que eu ainda vou fazer. Então, a ação aí está no tempo futuro, certo? Está no tempo futuro. E agora a gente chega àquela parte bem especial, que é o desafio. Vamos ao nosso desafio. E aí, Chaminézinho, você está animado para o desafio dessa aula de hoje? E aí, vocês de casa, estão realizando os desafios? Vamos para o desafio dessa aula. O desafio dessa aula consiste em você escrever se esses verbos se referem ao tempo presente, passado, futuro. Já escutei alguém dizendo aí que está muito fácil. Com certeza, vocês aprenderam, então realmente está muito fácil. Então, a primeira frase, a letra A, diz o seguinte: escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho. O verbo aí é escrever. Escrevemos. Qual é o tempo? Presente, passado ou futuro? Aí você vai colocar aí, se é presente, passado ou futuro. Escrevam aí, estou esperando vocês escrever. 1, 2, 3. Aê! Letra B. A ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Esse tá de bandeja, não tá, Chaminézinho? Muito fácil. Passou-me, ou seja, está referente ao quê? Algo que já passou. Então eu vou escrever o quê? Presente, passado ou futuro? Muito fácil. A letra C. Serei bastante moderado. Serei. E aí, presente, passado ou futuro? Aí você vai dizer se é presente, se é passado. Chaminézinho já soprou aqui, mas eu não posso dizer para vocês. Porque na próxima aula vamos conferir o desafio.
tá certo? Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula de hoje. E como sempre, finalizamos com um pensamento. E o pensamento de hoje é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4:23. Muito obrigada, crianças, pela atenção de vocês, por assistir até agora. Muito obrigada, Chaminezinho, por assistir minha aula até o final. Tchau, tchau e até a próxima aula. Beijos!